Meus irmãos, eu tenho caminhado um tempo conversando com muitas pessoas a respeito de questões profundas da vida. E um dos questionamentos alguns questionamentos que são feitos muitas vezes são mais ou menos assim: de onde nós viemos? De onde veio o universo? Como que tudo veio a existir e a ser do modo como é? E a verdade, meus irmãos, é que muitas pessoas buscam pelas respostas dessas perguntas, e a verdade mesmo é que a resposta que nós dermos para essas perguntas é aquilo que vai determinar o modo como a gente vai continuar vivendo. O que a gente responder para isso deve modificar ou implicar em mudanças em nossa vida. De onde nós viemos, como que este universo veio a existir, tudo isso é importante nós entendermos, e a nossa compreensão disso tem implicações grandiosas nas nossas vidas. Hoje nós falaremos sobre essas implicações. As implicações de termos um Deus Criador. E para nós falarmos sobre isso, eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, para lermos o versículo 1. É um texto curto, um versículo apenas. Na verdade, é parte de um versículo. Gênesis 1, versículo 1, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Até aí a palavra de Deus hoje, uma exposição em um versículo curto, mas que certamente tem muito a nos dizer e a mudar em nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra, lemos este versículo, e por menor que seja, a sua palavra é sempre rica e sempre fala conosco e sempre nos mostra a verdade como deve ser nossa vida. Pedimos sua graça sobre nós para que nós possamos compreender as implicações, Pai, deste versículo para nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ideia hoje é nós tratarmos um pouquinho sobre as implicações de nós termos um Deus Criador. Minha ideia aqui não é que nós falemos sobre todas as teorias de criação, todas as teorias de evolução, o que o mundo pensa, o que a igreja pensa sobre um mundo criado ou que veio do Big Bang. Não é a ideia falar sobre todas essas teorias. Talvez em uma aula de EBD nós possamos fazer isso posteriormente. Mas hoje eu gostaria de pensar em 6 implicações que nós temos por acreditarmos e seguirmos o cristianismo, o criacionismo bíblico. O que saber que temos um Deus Criador implica em nossas vidas? E hoje eu gostaria de pensar em 6 implicações que existem a respeito disso. Mas antes de entrarmos nelas, eu queria só que os irmãos estivessem na mesma página comigo no que tange ao Pentateuco, ao livro de Gênesis mesmo, né? É importante nós entendermos a razão pela qual Moisés escreve essas palavras. Moisés, quando escreve isso aqui, ele escreve para o povo de Israel que havia acabado de sair do Egito. Ele escreve pensando naquelas pessoas. O livro de Gênesis, na verdade todo o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Moisés escreve para um povo específico, tentando instruí-los a respeito de Deus e de tudo que Deus faz. Primeira coisa importante entender é isso. Também entender que o livro de Gênesis não tem o intuito de falar sobre questões científicas. Muitas pessoas olham para a Bíblia, olham para Gênesis e falam: olha, Gênesis parece que não fala coisas como a ciência fala. É claro que não. Quando Moisés escreve Gênesis, ele não tem em mente a ciência. Ele tem em mente aquilo que Deus revela e o que é observado no mundo. Então, o linguajar de Gênesis não é científico, e nós não devemos buscar algum linguajar científico. O propósito não é de Moisés explicar para nós cientificamente como que as coisas vieram a ser. E a terceira coisa, antes da gente entrar no nosso texto, é nós entendermos que hoje
eu vou assumir com os irmãos a historicidade desse relato de Gênesis. Eu vou assumir com vocês que o livro de Gênesis é verdadeiro, relata questões que aconteceram de fato, e nós vamos partir deste ponto. Por quê? Porque nós não temos tempo para tratar de todas as questões que falam sobre a veracidade de Gênesis, embora seja verdadeiro. Nós não temos a necessidade, porque eu creio que todos que estão aqui creem na palavra de Deus como ela é, e traz a verdade de Deus. E também porque nesse versículo especificamente, Moisés não trata sobre a historicidade ou não de Gênesis, tá bom? Então esses são alguns aspectos que eu queria deixar muito claro para a igreja antes da gente entrar nas implicações, tá? Então eu queria que a gente pensasse hoje, lendo este versículo, em implicações, em verdades que a gente extrai deste versículo e que fazem diferença na nossa vida. E a primeira implicação que eu tenho, meus irmãos, por mais que pareça muito óbvio e muito redundante, é que existe um Deus. Primeira implicação, existe um Deus. E eu falo isso porque, meus irmãos, Moisés escreve este livro de Gênesis para aquele povo de Israel. O objetivo de Moisés é ensinar o povo a respeito de um Deus criador. O povo de Israel estava preso, cativo, lá no Egito, já fazia 400 anos, e certamente o povo não tinha todo o entendimento necessário acerca de um Deus. Eles estavam em uma nação que era pecaminosa, era ímpia e era idólatra. E não só idólatra, mas tinha vários deuses. Nós sabemos que os egípcios adoravam vários deuses, os deuses do Nilo, os deuses do sol, os deuses da criação. Todos esses deuses faziam parte da religiosidade do povo do Egito. E se você imagine um povo que passou 400 anos vivendo no meio de outro povo idólatra. Certamente muitas dessas ideias começaram a adentrar o povo de Israel, e o povo de Israel já tinha uma dificuldade agora para entender quem que era de fato o Deus deles. Nós sabemos que Deus se revelou ao seu povo desde o início. Falou com Adão, falou com Eva, falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, até chegou a lutar com Jacó. Estes homens conheciam Deus. Mas depois disso, quando o povo entra no Egito, o povo passa 400 anos sem um relacionamento direto com Deus. O objetivo de Moisés é mostrar para este povo que não existem vários deuses criando o mundo, mas existe apenas um Deus, e este Deus existe. Não é apenas elucubração humana, não é algo que nós pensamos, é algo que é verdadeiro. Novamente, você pode pensar que isso é óbvio. Ok, Deus existe, todos pensam isso, ou os cristãos pensam isso. Mas, na realidade, eu queria pensar com os irmãos que existem dois tipos de ateísmo. Existem aqueles que dizem que são ateus, que não creem em Deus, e dizem isso proferindo as palavras e intelectualmente dizendo isso. Eles pensam de fato que não existe Deus. As razões, os motivos dessas pessoas que não creem em Deus são diversos, mas a palavra fala sobre eles. Abram aí, por exemplo, no Salmo 53, rapidamente. Salmo 53, que fala sobre aquela pessoa que não crê em Deus ou diz que não há Deus. Salmo 53, lá no meio da Bíblia, versículos 1 a 3, fala o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Meus irmãos, a palavra fala que existem pessoas que não creem em Deus. Pessoas que dizem que Deus não existe, talvez por ser também conveniente a elas, e de tanto dizerem isso, passam a acreditar nessa mentira. Existem aquelas pessoas que intelectualmente são ateus. E eu creio que dentro dessa igreja não há pessoas assim. Nós encontramos no mundo ateus dessa maneira. Mas existe um outro tipo de ateísmo. E é sobre esse que eu gostaria de pensar um pouquinho mais com os irmãos. Que é um ateísmo prático.
não é intelectual, é prático. Por que eu digo isso? Existem pessoas que são crentes, que dizem que creem em Deus, mas a vida dessas pessoas não demonstra que elas creem em Deus. Elas vivem como se Deus não existisse. Meus irmãos, a existência de Deus, saber que Deus existe, é algo que deve permear toda a nossa vida. Em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida. Mas muitas vezes nós encontramos cristãos que se dizem cristãos, que creem em Deus e falam que Deus é tudo na vida, mas na realidade Deus só é Deus para elas na igreja. Ou Deus só é Deus até a página 2. Quando começa a adentrar muito na minha vida, então eu não quero saber de Deus. Meus irmãos, este é o chamado ateísmo prático. Quando nós vivemos em diversas áreas da nossa vida, como se Deus não existisse. É mais ou menos assim: Senhor, eu creio no Senhor e vivo de acordo com o Senhor quando eu estou na igreja, quando as coisas vão bem. Mas se for no meu trabalho, se for em casa, se for na escola, se for em alguma outra área onde vai me causar algum problema, então aqui o Senhor não existe. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, essa inconsistência. A pessoa diz que crê em Deus, mas na realidade ela vive como se Deus não existisse. Convenientemente para a sua vida. Muitas vezes ela faz isso por conta do trabalho, outras vezes no relacionamento, porque quando Deus existe em todas as áreas da nossa vida, então todas as áreas da nossa vida passam a ser guiadas pela orientação de Deus. Mas muitas vezes nós não queremos isso e nós negamos a Deus. E isso, meus irmãos, tem entrado não só na vida das pessoas da igreja, mas tem adentrado inclusive na igreja. Nós recebemos aqui, meus irmãos, o reverendo Ciro pela manhã. Ele é missionário na Alemanha. E quem esteve aqui sabe do que ele falou. Ele explicando um pouquinho que a religião na Alemanha, o cristianismo na Alemanha, é um cristianismo sem Deus. É uma coisa louca, mas é verdade. As pessoas que vão à igreja lá, a igreja luterana no caso, eles vão à igreja, mas não a um lugar onde eles vão ouvir de Deus e falar de Deus e viver para Deus. Eles vão naquele lugar porque é um bom lugar para estar. Porque é um lugar que você pode ter contato com outras pessoas, onde você pode ter amizade, onde você pode ser visto, onde você pode ter algum cargo, onde você pode ter visibilidade. Essa é a razão de ir à igreja. Ou aquelas pessoas que vão à igreja e a veem como um clube social, ou uma instituição que faz caridade, que ajuda os pobres. Meus irmãos, o cristianismo, a nossa religião cristã, que se baseia na Bíblia, precisa de Deus. E Deus deve estar na igreja, deve ser o centro, deve ser aquilo que guia tudo o que nós fazemos. O relato do reverendo Ciro é preocupante porque nós olhamos para a Alemanha e a Alemanha é o berço do protestantismo. Foi ali onde Martinho Lutero afixou as 95 teses. Para Martinho Lutero fazia muito sentido ter um Deus que reina sobre tudo, inclusive sobre a vida dele, porque ele estava disposto a entregá-la por Deus. Mas os que vêm depois dele, depois de muitos anos, passam desse ponto. E agora a igreja lá perde Deus. Meus irmãos, a igreja precisa ser uma igreja que crê em Deus, aonde Deus faça sentido, aonde Deus seja aquilo que nos move para fazermos as coisas. Deus precisa reinar na igreja dele. Não só na igreja, mas na vida de cada um. Eu tenho medo, meus irmãos, que nós sejamos algumas vezes ateus práticos. Em maior ou menor medida. Eu creio que alguns de nós, muitas vezes, acaba fazendo isso. Acaba entrando em áreas da vida onde não quer Deus. Onde não quer que Deus haja. Onde não quer que Deus governe. Quer fazer um diagnóstico rápido na sua vida? Pense o seguinte, faça isso na sua casa depois. Quando você faz alguma coisa, qualquer coisa, ou toma alguma decisão,
Qual que é o seu primeiro pensamento? Quando você vai fazer alguma coisa, você pensa, isso aqui vai ser bom? Ou você pensa, isso aqui vai ser gostoso, isso aqui vai agradar a mim, isso aqui vai agradar aos outros? Ou será que quando você vai fazer alguma coisa e tomar alguma decisão, o seu pensamento primeiro é, isso aqui vai agradar a Deus? Isso aqui é da vontade de Deus ou não? O modo como nós tomamos as decisões mostram se nós somos ateus ou se nós somos crentes em Deus. E isso muda muito. Uma pessoa, quando tem uma decisão difícil de ou alegrar o seu coração humano fazendo alguma coisa, ou agradar a Deus não fazendo essa coisa, muitas vezes ela escolhe esquecer Deus e tomar uma decisão que alegre seu coração. Nós temos de ser, meus irmãos, crentes no Senhor e não ateus práticos. A primeira implicação, meus irmãos, de nós termos um Deus criador é que este Deus existe e é apenas um Deus que existe. A segunda implicação, muito importante também, se nós olharmos o texto que nós lemos, fala o seguinte, no princípio criou Deus. A palavra fala que no princípio Deus criou essas coisas. Ou seja, antes dele não havia nada. Hoje o mundo fala muito sobre o Big Bang. A ideia de que houve uma explosão e dessa explosão no início do mundo todas as outras coisas começaram a existir. E isso é muito aceito em muitas áreas. E é uma teoria bonita, é uma teoria que parece que faz sentido algumas vezes. Mas ela é falha em explicar algumas questões importantes. O Big Bang, por exemplo, não explica o seu próprio surgimento. A pergunta que a gente sempre coloca é a seguinte, ok, se essa grande explosão, se esse Big Bang aconteceu no início, eu pergunto, quem que colocou fogo nisso? Como é que isso veio a explodir? Da onde que veio aquilo que explode? Da onde veio toda a energia que está comprimida ali? A gente precisa de alguma coisa para iniciar. Quer ver um exemplo? A gente teve aí em São Paulo recentemente um prédio que pegou fogo e o prédio todo, depois de pegar fogo, as estruturas começaram a se abalar e o prédio caiu. E aí nós ouvimos, então, o que o bombeiro vai fazer naquele local. Ele começa a olhar aquele prédio para fazer o laudo dele. E o bombeiro, quando faz o laudo daquele prédio, não vai falar o seguinte, olha, o fogo foi muito quente e abalou as estruturas, e porque foi muito quente, queimou isso, queimou aquilo e o prédio caiu. Ok. A gente não quer saber como que o fogo queimou. A gente quer saber como que o fogo começou. O que aconteceu para o fogo ser iniciado? Quando a gente olha para as coisas, a gente sempre tem que buscar, e nós sempre buscamos, o início de tudo. Como que isso começou? E aí o laudo do bombeiro daquele prédio vai falar, não, foi uma tomada que foi mal instalada, e tinha muitas coisas nela, e saiu a primeira faísca. Da onde que veio a primeira faísca para este prédio? Da onde que veio a primeira faísca para a explosão do Big Bang? Meus irmãos, o Big Bang é bonito, mas não explica o início do universo. Não explica o que veio antes dessa explosão. O que havia antes. É necessário, meus irmãos, haver alguma coisa anterior. É necessário existir alguma coisa que é eterno. E nós cremos, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, que o que é eterno é o próprio Deus. Só Deus é eterno e só Deus para ter iniciado tudo. Nós não cremos em um Deus que começou em algum momento, um Deus que foi criado. Seria um Deus muito fraco. Nós cremos em um Deus que é poderoso e um Deus que é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Abram aí na palavra de vocês, meus irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 13. No capítulo 3, perdão. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 14, é a conversa de Deus com Moisés. Quando Deus fala para Moisés, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, Moisés fala para Deus, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e ele me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou
me enviou a vós outros. Meus irmãos, o Deus do cristianismo, o Deus bíblico, é um Deus que é um Deus que sempre existiu, desde antes do início. É um Deus que é eterno. Este Deus existe, este Deus estava no início, este Deus fez a faísca, este Deus criou todas as coisas. E é neste Deus que nós cremos. É importante nós entendermos isso. Quando nós olhamos para Deus, nós entendemos quem é o Deus que nós adoramos. Nós adoramos a um Deus, meus irmãos, que é autossuficiente. É um Deus que não precisa de mais nada. Ele existia antes da criação, então não precisa da criação. É um Deus que existe por Ele mesmo, e é completo e perfeito e feliz como Ele é. Significa, meus irmãos, que Ele não precisa de nada da criação. Toda a criação é dependente. Você é dependente. Tira o seu ar, por exemplo, você acaba. Tira a gravidade, você acaba. Tira o sol, você acaba. Tira qualquer parte da criação, você acaba. Você não existe mais. Você precisa de outras coisas para existir. Porque você é pequeno, você é um ser humano, você é apenas matéria e um espírito que Deus colocou em você. Você não é Deus. Deus é aquele ser eterno que existia antes da criação e não precisa de nada mais para existir. É importante entendermos isso para que nós nos coloquemos no nosso lugar diante de Deus. Eu vejo muitas vezes pessoas em várias igrejas falando com Deus como se Deus fosse um igual. Falando com Deus como se Deus precisasse de algo deles. Eu acho engraçado, algumas igrejas começam a pedir dinheiro para as pessoas como se Deus precisasse do dinheiro delas. Eu já vi pastor dizendo o seguinte: olha, você tem que colocar Deus na parede. Pelo amor de Deus, a gente não tem condição de colocar Deus na parede, a gente não tem condição de lutar contra Deus. Nós somos pequenos e nós precisamos nos colocar no nosso lugar de seres pequenos, mortais, que desaparecem depois de um tempo dessa vida. A nossa vida é como vapor, como diz já Tiago. Deus é eterno. Nós somos criação e nós precisamos das coisas. Deus não precisa, porque Ele é autossuficiente. Mas não apenas autossuficiente, este Deus que é eterno, que sempre existiu, este é um Deus que não está apertado ou contido pelo tempo ou pelo espaço. Nós olhamos para Deus muitas vezes com aquilo que a gente conhece. Se você pergunta para uma criança e fala, olha, Deus é muito forte. A imagem que essa criança vai ter na cabeça provavelmente é de um Deus que é tão forte quanto o pai dela. Esse Deus deve ser forte igual o papai. E é interessante porque a gente faz isso porque a gente tem a noção das coisas que existem, daquilo que a gente vê. Mas Deus é muito superior a tudo isso. Deus é muito além do que aquilo que a gente pode ver ou entender. Deus não é contido pelo espaço. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está em todos os locais, porque Ele é onipresente. O espaço não pode conter Deus. Deus não é contido pelo tempo. Ele está hoje, Ele está no futuro, Ele pode estar no passado, aonde Ele quiser, porque Ele criou tudo isso. Ele é eterno e nada pode conter este Deus. Mas o próprio tempo e o espaço estão dentro deste Deus. Este é o tamanho do Deus que nós adoramos, mas nossa mentalidade é muito pequena. É tão pequena, quer ver como é pequena? Tem gente que fala que vai encontrar Deus e aí vai para o monte. Eu vou para o monte orar porque Deus está lá. Eu vou para a igreja porque é lá onde Deus está. Esse lugar aqui é santo, Deus está aqui. E esse lugar aqui é imundo, Deus não está aqui. Vê como nós prendemos Deus no espaço, mas Deus é superior e é maior do que isso. Deus é maior do que o tempo. Nós achamos que não. Nós oramos pelas coisas quando pensamos, tem tempo para dar certo. Mas quando já chega no limite, a gente para, porque pensa, agora já acabou, já passou, já era. Meus irmãos, Deus é poderoso demais. A palavra diz que Deus parou o sol.
É claro que não na linguagem científica do Sol parar, mas não sei como é que ele fez, a Terra parou, o Sol parou. O ponto é que o tempo parou e o dia ficou. Meus irmãos, este é o Deus que nós adoramos, poderoso, maior do que o tempo, maior do que o espaço, é um Deus eterno. Existe um Deus, este Deus é eterno. E a terceira implicação, este Deus eterno criou todas as coisas do nada. Deus criou do nada. O versículo que nós lemos fala, no princípio criou Deus, e a palavra criou aí no hebraico é bará. A palavra bará tem uma conotação de criação do nada e tem também uma conotação de um evento concreto, real, histórico, que de fato aconteceu. A ideia, meus irmãos, é que Deus, quando cria as coisas, Ele não pega de algum lugar, transforma, mexe, dá forma e passa para outro de uma nova maneira. Quando Deus cria as coisas, Ele cria do nada. E a palavra toda fala sobre isso. Hebreus 11 fala, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra mostra no texto que nós lemos aqui no Salmo 148, que Deus criou todas as coisas e fixou uma ordem nessas coisas. No Salmo 33, versículo 6, fala também isso. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Não havia nada e Deus do nada cria tudo. Este é o Deus que nós adoramos, que cria as coisas do nada. E se este Deus cria as coisas do nada, uma questão é certa. Este Deus é onipotente. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Eu sempre me lembro daquele filme. Eu falo isso para adolescentes às vezes e crianças e eu começo a perceber que eu estou ficando velho. Mas eu lembro do Titanic, que não faz tanto tempo. A gente lembra, né, como foi esse filme. Mas é interessante esse filme Titanic. O Titanic tem uma hora que um homem fala o seguinte: nem Deus pode naufragar esse navio. Meus irmãos, a ideia do mundo a respeito de Deus é um Deus fraco. Mas à luz da palavra de Deus, nós sabemos que este Deus é um Deus forte. Nós ouvimos às vezes quando acontece alguma catástrofe em que muitas pessoas morrem, as pessoas dizem, olha, Deus não pôde fazer nada. Deus apenas olhou para isso, tem crente falando isso. Como se Deus não tivesse poder para parar as coisas, para controlar os eventos da natureza. Não, Deus é onipotente. Ele controla todas essas coisas. Ele tem poder para controlar todas essas coisas. Porque foi Ele mesmo que criou todo o mundo do nada. Deus tem todo o poder para criar todas as coisas e para controlar todas as coisas, porque Ele é onipotente. E quando eu penso que Deus criou todas as coisas do nada, me vem outra coisa à cabeça, e isso me deixa sempre perplexo e com vontade de louvar a Deus. É saber que Deus criou do nada. Eu não sei se vocês entendem isso. Deus é a criatividade. Eu acho engraçado porque nós olhamos para as coisas que os artistas criam e falamos, nossa, como é criativa essa pessoa, como que essa pessoa pensou nisso, como que ela criou essa coisa. E a gente esquece que tudo que as pessoas criam é baseado na natureza, é baseado em outras coisas que já existem. Deus é o único criador original e autêntico, o resto é plágio, o resto é plágio da criação de Deus. Deus é aquele que cria todas as coisas. Quando o homem cria o avião, é porque ele olhou para o céu e viu o pássaro voando. Vou fazer uma coisa parecida. Quando o homem faz alguma peça de arte, ele olha para um ser humano, eu vou esculpir uma coisa parecida com um homem. Ele pinta um quadro, vou fazer uma coisa parecida com essa rosa, com essa flor, com essa fruta. Até o abstrato, porque ele pinta o abstrato pensando no mundo, o modo como ele vê o mundo. Mas Deus não. Deus, ele não cria as coisas a partir de outras. Ele cria tudo do nada. O homem, nós pensamos que é criativo, mas o homem é tão criativo diante de Deus
quanto um computador é diante do homem. O homem só opera e só é criativo porque existe um Deus maior, que é a fonte da inspiração e a fonte da criação. Até a música, quando nós olhamos a música, é muito interessante, porque nós vemos quantas músicas o homem criou, que impressionante isso! E aí você observa, quantas notas existem? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, alguma aqui, uma outra lá, um sustenido. Legal. Qual que é o interessante disso? Existe um número finito de notas. E desse número aí de notas, o homem cria coisas. Ele rearranja o dó aqui, não, vou colocar o dó depois. É interessante, meus irmãos, porque tudo que nós criamos, seja na arte, seja em escultura, seja em pintura, seja na tecnologia, seja na música, tudo isso é criado a partir de categorias e padrões que Deus mesmo já instituiu, que Deus mesmo já criou. E isso me leva a pensar que até mesmo os ateus, intelectuais e práticos, e aqueles que odeiam a Deus, de alguma maneira glorificam a Deus. Eu lembro do carnaval. E o carnaval é interessante, porque é uma festa da carne. Ali não é uma festa que Deus se agrada. Mas essa festa da carne, as pessoas fazem de tudo para ficar bonito. E uma criatividade impressionante. Ali eles criam carros alegóricos e gastam tempo enfeitando e adorando outros deuses, e Iemanjá, e são vários Exus e tudo isso. E quando eles fazem tudo isso, mesmo sem se dar conta, eles estão glorificando a Deus. Porque eles estão usando o que Deus criou. Mesmo querendo ir contra, o que a gente cria, a gente remete ao Criador. Nós só criamos porque Deus é o Criador. Nós só fazemos porque nós temos a inspiração que Ele mesmo nos dá. Meus irmãos, nós temos um Deus Criador. Ele criou do nada. A quarta implicação importante, meus irmãos, é que Deus criou todas as coisas. O texto que nós lemos fala que Deus criou os céus e a terra. Existe uma discussão aí a respeito de o que significa céus e terra. Será que é o céu que a gente enxerga? Será que é o lado espiritual? Será que a terra é a parte material? Eu não quero entrar nessa discussão hoje, mas o importante a nós entendermos aqui é que céus e terra se referem a todas as coisas. Sejam as invisíveis, as visíveis, o espiritual, o material, tudo isso foi criado por Deus. E todas essas coisas que foram criadas por Deus são dependentes de Deus. Por que é importante nós entendermos que todas as coisas foram criadas por Deus? Se você entende, meu irmão, que tudo foi criado por Deus, então você não corre mais o risco de ser um ateu prático. Porque você sabe que em todas as áreas da sua vida foi Deus que criou. E todas as áreas da sua vida existe Deus. E você vive crendo neste Deus. Tem uma frase muito famosa do Abraham Kuyper. Muito famosa, mas muito própria aqui também. E ele fala o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo o que foi criado por Deus e é de Deus, e Deus reina sobre isso. Não importa que você não goste, Deus reina sobre isso, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é soberano. O que significa, meus irmãos? Significa que importa o modo como você age e vive em todos os locais. Importa o modo como você age e vive no seu trabalho. Importa o modo como você é com o seu chefe, com o seu subordinado. Importa o modo como você trata o seu vizinho. Importa o modo como é a sua vida na escola, como você vive o seu namoro, como é a sua sexualidade, o que você faz sozinho, o que você faz escondido, o que você faz em público. Tudo isso importa, porque tudo é de Deus. Importa o modo como você trata os outros e trata a criação, os animais e tudo o que Deus criou. Porque tudo é de Deus. E tudo foi criado por Ele. Todas as coisas. Tudo está, meus irmãos, relacionado a Deus.
Existe um pensamento que vigorou durante muito tempo, principalmente aqui nós pensamos na Igreja Católica e algumas outras também, que tem o entendimento, às vezes, de que Deus está na igreja e aquilo é sagrado, mas o resto parece que não é. Então, o modo como eu vivo a minha vida fora da igreja, isso não importa tanto, mas importa eu ir e cumprir a minha religiosidade no domingo na igreja. Não, meus irmãos, não é isso que a palavra mostra. A palavra não mostra que a vida é dividida entre o sagrado e o profano. Tudo é de Deus. E em todas as áreas, na igreja ou fora dela, eu tenho de ser o mesmo e eu tenho que glorificar a Deus, porque Deus governa tanto a parte religiosa quanto a parte que nós chamamos às vezes de secular. Eu acho engraçado, de novo pensando no carnaval, que o carnaval é uma festa que acontece onde o pensamento é, poxa, é carnaval. A gente pode se liberar, pode fazer tudo. Vamos fazer o que a gente quiser aqui, porque está liberado, é a festa da carne. E depois, mais um pouquinho na quarta-feira de cinzas, vão à igreja. Agora que a gente já fez de tudo, agora a gente tem que pedir perdão. É interessante como tem o pensamento de que fora da igreja eu posso ser uma coisa, contanto que eu vá à igreja depois e peça perdão. Meus irmãos, não. Deus está em todos os locais. E em todos os locais Ele deve ser adorado e glorificado. Nós precisamos ser íntegros. Tudo o que nós fazemos ou agrada ou desagrada a Deus. Não há nada neutro. Muita gente pensa, eu posso fazer isso aqui, acho que nem cheira, acho que Deus não se importa. Não, meus irmãos. Ou você está agradando ou você está desagradando a Deus. É por isso que em cada coisa que você faz, que nós fazemos, é necessário que você sempre se pergunte, isso agrada a Deus e glorifica a Ele? Então eu faço. Não agrada, não glorifica, não faço. Porque Deus reina sobre todas as coisas. Ele criou tudo. Quinta implicação, meus irmãos, importante. 5:6. Deus não é criação. Preste atenção. Deus não é criação e criação não é Deus. Tem muitas religiões que pregam que nós somos como Deus, apenas talvez numa diferença de tempo, de desenvolvimento, de iluminação. Existem religiões que olham para a natureza toda e falam que tudo é Deus, que a árvore é Deus, que os animais são Deus, que nós somos Deus, que todas as coisas são Deus. Isso é o panteísmo. Mas a verdade é que quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, Deus é uma coisa muito diferente e muito mais elevada do que a criação. E o ser humano é criação. Deus está muito acima do que o homem é. Tem um vídeo que eu assisti na internet faz um tempo, de um pastor famoso, não um presbiteriano, mas muito famoso. E esse pastor, na pregação dele, eu achei muito engraçado a lógica dele, que foi mais ou menos assim. E todo mundo olhando e prestando atenção e repetindo com ele, uma igreja que dialoga bastante no momento do sermão, e ele falando, meus irmãos, olha só esse celular. O celular é uma criação magnífica, é algo esplêndido, é tremendo o que o celular faz. Você faz ligação, você entra na internet, você tira foto, faz tudo isso. Em um celular, a tecnologia é uma coisa maravilhosa. O homem cria tecnologia. Muita gente fala que Deus faz milagres. E eu digo, a tecnologia é um milagre. O milagre que o homem fez. O homem é como um Deus. Meus irmãos, veja o seguinte, filho de peixe, peixinho é. Filho de cachorro é cachorrinho. Filho de Deus, um deusinho. A lógica dele, apesar de interessante nós pensarmos, é muito falha, meus irmãos. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Não somos Deus, não fazemos milagres. Nós os aceitamos porque só Deus pode fazê-los. Nós louvamos a Deus porque só Deus é poderoso para criar. E só Deus faz de fato milagres. Nós estamos em uma categoria muito diferente da categoria de Deus. Deus é o Criador, nós somos criatura. E Ele deve ser adorado, e não o homem, de maneira nenhuma. Não existe o homem como Deus, não existe o panteísmo,
que é aquilo que diz que Deus é o sol, como eu já falei, muitas outras religiões. E Moisés pensa nisso quando escreve ao povo que está no Egito, porque o Egito tinha uma ideia de vários deuses também. Não existem semideuses. Aquela pessoa que é um homem, mas é um pouco mais poderosa e um pouco mais santa. Eu acho interessante porque nós também temos, às vezes, esse entendimento. Não aqui na nossa igreja, eu acho, talvez. Mas uma pessoa, quando se torna muito santa, a colocamos num pedestal e dizemos, essa aqui deve ser realmente mais próxima de Deus do que nós. Não, meus irmãos, é tão pecador quanto você. É tão pequeno e tão falho quanto todos nós somos. Nós não podemos pensar em outras pessoas como mais próximas de Deus e adorar essas pessoas. Nós fazemos isso às vezes com pregadores, nós fazemos isso às vezes com cantores de músicas gospel ou seculares. Nós fazemos isso por pensarmos que pessoas estão em nível mais elevado do que nós. Mas a verdade é que só existe um Deus. E nós não somos nem próximos de sermos como este Deus é. Criador não é criatura. E criatura não é criador. Isso foi um grande problema para os romanos, meus irmãos. Os romanos, eles tinham a ideia de que existiam vários deuses. E por pensarem nisso, eles acabavam adorando a criatura e não o Criador. Criavam imagens, a imagem de criaturas. Criavam uma águia e adoravam a águia. Criavam um animal forte para adorar um Deus forte. E esculpiam isso e adoravam essas coisas. Criavam alguma coisa, uma imagem, a imagem de um homem ou de uma mulher, e adoravam essa mesma imagem. Meus irmãos, nós não podemos fazer essas coisas, porque nós não devemos adorar a criatura. E se pensarmos, meus irmãos, em um Deus que é criador, e nós que somos criatura, mais uma vez é importante nós nos lembrarmos do modo como nós temos de tratar este Deus. Existe uma apresentadora que eu acho muito engraçado quando ela fala assim, o cara lá do alto. Eu acho que vocês já ouviram essa moça falando isso. E não é só ela que faz isso. E às vezes pessoas dentro da igreja falam. E a gente esquece que Deus não é um cara lá do alto. Ele é o Criador. Está no alto, com certeza, todo-poderoso. Mas Ele é o Criador e digno de todo o respeito. Nós tratamos Deus como se fosse um amigo próximo do lado. Ele é de fato. Mas Ele deve ser lembrado sempre como Deus Criador, o Todo-Poderoso. Isaías fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é muito superior e maior do que todos nós. Nós jamais podemos nos esquecer disso. É mais ou menos assim. Como que você se comporta diante de Deus, sabendo que Ele é todo-poderoso? Como você se comporta diante de grandes tragédias? Aconteceu aquela tragédia em Mariana, e eu achei interessante olhar como que a força natural que Deus criou é tão grandiosa. E os homens olhavam para aquilo, aquela barreira rachando, e pensavam, eu não posso fazer nada. Porque essa água, essa lama toda vai vir para cá e eu não consigo impedir isso. E eu imagino o olhar daquelas pessoas, talvez vendo aquilo e aquela água vindo e pensando, é isso, eu não posso fazer nada, eu sou pequeno demais perto disso. Quando nós olhamos para a força da natureza, para as tempestades, para as tragédias, para tudo isso que a natureza traz poderosamente, a nossa ação geralmente é de eu sou pequeno demais diante de tudo isso. Qual que é a sua ação diante de um leão, diante de um urso, diante de um elefante? Eu vi um elefante em um dos vídeos pegando um carro como se fosse papel e jogando para o lado e destroçando aquilo. Imagine um bicho desse tamanho diante de você, o que é que você faz diante dessa força? E se é assim, meus irmãos, diante da natureza, quanto mais de Deus, que é o Criador dessa natureza.
Se você tem medo de um animal, se você tem medo de uma enchente, se você tem medo de um temporal, quanto mais o Deus que faz tudo e cria todas essas coisas. Este Deus é o Deus que nós adoramos e nós precisamos ter o entendimento de que Ele é muito maior, muito superior, infinitamente mais poderoso. Como você se porta diante dessas forças naturais? E como você se porta diante do seu Criador? Quando nós nos colocamos diante de Deus, o nosso pensamento deve ser sempre de temor. Não porque é um Deus mau, mas porque é um Deus poderoso. Porque é um Deus que tem poder de, em um piscar de olhos, acabar com esse mundo. Ele fez isso uma vez com o dilúvio. Pela maldade humana, prometeu que não vai fazer mais e nos dá a salvação, por isso glória a Ele. Mas é um Deus que tem poder, é um Deus poderoso e nós temos sempre de ter essa questão na nossa cabeça. Não entenda Deus como um igual, mas como um ser muito superior e adore este Deus como Deus e não como criatura. Abram a palavra de vocês lá em Romanos, capítulo 1. Nós não vamos ler o texto que está ali inteiro, mas para que vocês vejam o que eu estou falando, versículo 18 a 25. Romanos 1, versículos 18 a 25, Paulo fala que Deus revela a sua ira contra toda a impiedade, contra o que os homens fazem, porque os homens se esqueceram de Deus como Criador, como ser todo-poderoso, e se esquecendo de Deus como Criador, passaram agora a adorar imagens como da criação. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. No versículo 23. Meus irmãos, nós temos a tendência de transformar a criação em Deus e adorar a criação. E isso se dá de várias maneiras. Uma delas, como eu já falei, é por imagens, ok. Mas nossa igreja não tem costume de ter imagens e nós não adoramos imagens, ok. Mas existem outras maneiras de nós adorarmos a criação ao invés da criatura, ao invés do Criador. Quando nós, por exemplo, adoramos alguma coisa e a colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos por amor a algo. Quando nós vivemos neste mundo por amor a Deus, nós adoramos a Deus. Quando nós vivemos neste mundo por amor a alguma outra coisa criada, nós adoramos a essa coisa criada. É mais ou menos essa a ideia. Nós adoramos aquilo que nós seguimos e aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Por exemplo, é possível que você acabe adorando a criação ao invés do Criador quando você coloca algo no lugar de Deus como aquilo que te traz segurança. Por exemplo, o dinheiro. Nós colocamos muitas vezes o dinheiro como aquilo que me traz segurança. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu estou bem. Se eu não tenho, eu estou desesperado, porque eu preciso. Se eu tenho reserva, eu estou bem. Se eu não tenho, eu estou desesperado, porque você adora a criatura ao invés do Criador. Se você adora o Criador, você sabe que o Criador é a provisão que nós precisamos. E Ele tem toda a condição de nos sustentar. Quando nós colocamos no lugar de Deus algo que você quer agradar, por exemplo, quando você busca primeiro, antes de agradar a Deus, você busca agradar o marido ou a esposa, a família, aos seus pais, ao namorado, à namorada, ao chefe, ao colega de trabalho, às pessoas em geral. Quando você faz isso, você tira do centro da sua vida Deus, que deve controlar a sua vida, e coloca outras pessoas. E agora você vive tudo o que você faz é por conta dessas pessoas. É idolatria. É tirar Deus, o Criador, e colocar a criatura. Você coloca algo no lugar de Deus como aquilo que, pelo que você vive, então você está sendo idólatra. Colocando o trabalho, até mesmo a igreja. Quando nós colocamos a igreja no centro e vivemos em prol da igreja, da instituição, das coisas que acontecem, e esquecemos de Deus muitas vezes,
A exemplo do que acontece na Alemanha, como já foi citado aqui. Então nós estamos sendo idólatras e não adorando ao Criador. E às vezes, meus irmãos, isso aqui é muito difícil de ser notado. E a gente pensa que está adorando a Deus, mas o nosso coração está em outro local. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus mostrou isso muito claramente para o jovem rico. O jovem rico achava que era muito religioso, que fazia muitas coisas para Deus, que cumpria a lei inteiramente. E quando ele fala com Jesus, diz: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus fala: vai lá e vende tudo o que você tem. E a história diz que o jovem rico vai embora triste, porque ele tinha muita coisa. Meus irmãos, o Deus do jovem rico não era o Deus de Israel, não era Jesus, mas era o seu dinheiro. É ali que ele colocava o amor último da sua vida. Judas caminhava com Jesus, era um dos discípulos, um dos apóstolos, e vivia com Cristo. E olhavam para ele e pensavam: este é um dos 12, é um dos que Deus escolheu e é um que está vivendo com Jesus. Mas bastaram 30 moedas de prata, 30 moedas de prata, para ele entregar Jesus e demonstrar quem é o verdadeiro Deus dele. Mamon. É o dinheiro. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas coisas são perniciosas e são sutis, e o nosso coração está cheio de ídolos. Calvino escreveu que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é mesmo. Nós estamos sempre buscando adorar alguma coisa, e muitas vezes não é Deus. O que nós temos de fazer é tirar a atenção dessas coisas que desviam o foco, e focar em Deus, e adorar o Criador, e não a criatura. E no fim das contas, o nosso ídolo principal somos nós mesmos. Quando nós queremos dinheiro, nós queremos isso para nos satisfazer. Quando nós queremos bebida, é para nos satisfazer. Quando nós queremos homens e mulheres, é para nos satisfazer. Quando queremos emprego, família, quando queremos um relacionamento, quando queremos uma vida tranquila, quando queremos ser reconhecidos, quando queremos conhecimento, é para nos satisfazer. E quando nós fazemos tudo para nos satisfazer, adivinha quem é o teu Deus? Você mesmo. Nós não podemos ser idólatras. Temos de adorar o Criador e não a criatura. A nossa quinta implicação é que o Criador não é criatura e a criatura não é Criador. E a pergunta que temos de fazer é: quem está reinando na sua vida? É o Criador ou é a criatura? O que reina, o que guia os seus passos? E então nós temos a nossa sexta e última implicação. E na verdade todas as outras levam a essa. A sexta implicação de nós lermos o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. A sexta implicação de nós termos um Deus criador é que a Deus deve ser dada toda a glória. A Deus seja a glória. Nós vimos que nós temos um Deus que é eterno. Nem o tempo, nem o espaço pode conter este Deus, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente. Nós temos um Deus eterno, um Deus que é onipotente, que criou todo o mundo, todas as coisas foram criadas por Ele. Nós temos um Deus que é onipresente, que está aqui, está lá, está nessa igreja, está na Cracolândia, está em todos os locais, mais puros ou mais impuros aos nossos olhos. Lá está Deus, porque Ele é onipresente. Este Deus é autossuficiente, é um Deus que existiu e existe desde antes da criação do mundo. Não precisa de outras coisas, não precisa da criação, não precisa da igreja, não precisa de mim, não precisa de você. Ele existe porque Ele é. E sem nós Ele vai continuar existindo. E nós adoramos e glorificamos a Deus porque assim é. Porque é um Deus que tem todas essas coisas. Adoramos a este Deus porque é o Deus criador. É o Deus que é criatividade. E Ele cria todas as coisas do nada. E todo o resto que nós criamos é plágio. Porque sabemos que tudo vem dEle. E dEle são todas as coisas. Se Deus tira o pincel da mão do pintor, Ele não cria mais nada. Se Deus tira a criatividade daquelas pessoas, nada mais é criado. Porque Deus dá a criatividade e Deus dá os recursos. Deus é
a origem de tudo. Romanos 11:36 fala assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus é a origem e o fim de todas as coisas. Tudo se inicia dele e tudo deve acabar nele, glorificando a Deus. E não vivendo como se Deus não existisse, mas sabendo que ele existe e reina em todas as áreas da sua vida. Significa, meus irmãos, que nossa função principal é adorar a Deus e glorificá-lo. O Catecismo Maior de Westminster, na primeira pergunta, declara: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Deus quer ser glorificado, por isso ele cria o universo. Nós nos perguntamos por que Deus criou tudo isso, então, se ele não precisa? Porque ele quer ser glorificado. E a natureza toda glorifica a Deus. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 86, versículo 8 e versículo 12, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Este é o Deus que nós adoramos. A sexta implicação que nós temos é que a glória deve ser dada a Deus. E eu queria pensar rapidamente com os irmãos em algumas aplicações. Primeiro, glorifique a Deus pela obra dele. Sempre glorifique ao Senhor por tudo que ele é. Louve a Deus por sua grandeza, por ser o tamanho que ele é e o Criador que ele é. Tema a Deus pelo seu poder. Ele é misericordioso, mas ele continua sendo Deus, e um Deus poderoso, um Deus criador, o Deus de todas as coisas. Adore a este Deus como Criador, e não adore a criatura. Ame a este Deus, ame o Criador, confie e busque a Deus em primeiro lugar na sua vida sempre. Não seja um idólatra, intelectual ou prático. Viva em todos os lugares como diante da face de Deus. Existe uma frase em latim que foi muito usada e ainda é em alguns lugares. É coram Deo. Coram Deo significa diante da face de Deus. Tudo que nós fazemos é coram Deo. Tudo que nós fazemos é diante da face de Deus. Não seja um ateu prático, mas que a sua vida glorifique a Deus como um Deus que é criador e é poderoso. E por último, que a glória seja dada somente a Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos dê a condição de fazer essas coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra, e um versículo, por mais curto que seja, tem tanto a ensinar. Ensina-nos quem Tu és e nos ensina quem nós somos. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o ser que deve ser mais temido por todos. E nós pedimos, Pai, que nós possamos sempre ter em mente essas verdades e possamos temê-lo como o Senhor é e também glorificá-lo pelo que o Senhor é, louvando ao Teu nome, Pai, olhando para a criação e sempre nos lembrando que tudo o que foi criado veio das Tuas mãos. Se existe, Tu o fizestes. E nós louvamos e glorificamos ao Senhor por isso. Ajuda-nos, Pai, a termos uma vida que agrada ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos cristãos verdadeiros, não ateus práticos, não idólatras, mas pessoas que adoram ao Senhor como Criador, como o Senhor merece ser adorado. Que a nossa vida seja uma vida de louvor a Ti. Ajuda-nos como igreja a termos essa convicção e tendo essa convicção que essas implicações façam sentido e que a nossa vida glorifique ao Senhor. Pedimos isso crendo no Senhor, em nome de Jesus. Amém.